Olá pessoal, boa tarde a todos. Me chamo Chester Batista, sou gerente técnico da linha Leite Azoetes, em parceria com meu colega Isaías Claro Júnior, que é o gerente técnico da linha reprodutiva. A gente vai falar um pouquinho para vocês então dos efeitos das células somáticas elevadas na eficiência reprodutiva. Como que ela impacta no dia a dia do produtor e o que a gente tem que fazer então para controlar ela. Então, mensurar um pouquinho o problema, então ver como que a gente deve conduzir aí para melhorar essa eficiência reprodutiva a partir do controle das células somáticas, como o produtor ganha com isso. Pessoal, então, quais são os principais pontos do efeito da célula somática na reprodução? Vou destacar os principais pontos para a gente contextualizar e entender um pouquinho de como que ele se comporta. Tá, então, uma das primeiras coisas que acontece quando eu tenho CCS elevado, eu tenho um atraso na ovulação. Então, isso, a literatura nos cita, então, atraso na ovulação, então isso pode acontecer. Eu tenho perda embrionária na implantação, então ela pode ser até superior a 50% quando eu tenho CCS elevado, então essa perda pode ser superior a 50% no momento da implantação lá embrionária, quando o embrião desce, então da tubo uterina, então eu posso ter essa não implantação, vamos dizer assim. Então superior a 50%, isso é muita coisa, correto? Para cada 2 animais fertilizados, então se tem CCS elevado, um você vai já perder na arrancada. Tem de 15% a 18% de perdas gestacionais quando a CCS está acima de 280 mil. Então, eu já tenho certeza que eu vou ter perda gestacional em qualquer fase da gestação, de 15% a 18%. Então, em média, de cada 10 vacas, 2, quando eu tenho CCS acima de 280 mil, então, no tanque, vamos dizer assim, no rebanho, ou naquele animal indivíduo. Mais ou menos, esse é um dado grande que a literatura nos mostra. Outro dado interessante, pessoal, é que eu vou ter de 5% a 12% de perda gestacional quando eu tenho vários níveis de CCS, onde ela está acima de 200 mil. Como, por exemplo, eu tenho uma vaca com uma vaca 180, mas eu tenho uma vaca com 220, 200 e alguma coisa, 300, 400. Quando eu tenho vários níveis de CCS que ela não é constante entre o rebanho, vários níveis de CCS, mas que a CCS está acima de 200, eu tenho de 5% a 12% de perda gestacional. Então, se eu tenho então essa variação, eu sei que tem grupos meus que variam muito a CCS, então acima de 200, então eu já posso esperar uma perda que varia de cada 10 vacas, eu vou ter uma perda gestacional. Então isso eu já posso esperar dar como certo. Pessoal, outro dado interessante é que até 60% das perdas gestacionais, eu tenho até 60% de perda gestacional quando a CCS está acima de 200 mil no período de concepção. Qual que é esse período? Diferentemente da perda gestacional já com a gestação estabelecida, quando eu estou no período de inseminação, naquele período de fertilidade, eu estou sincronizando meus animais, fazendo ATF neles, estou preparando eles, manipulando eles, eu tenho então, se os animais têm CCS acima de 200 mil, eu tenho até 60% de chance de perda gestacional durante o período de concepção. Então, de cada 10 animais que eu inseminar, a tendência é que eu tenho apenas 4 animais, então, eu posso ter até 6 animais que eu vou perder a gestação. Isso é um exemplo inverso. Então, eu vou inseminar 10 animais, eu posso até 6 animais perder, serem fertilizados, mas eu ter a perda gestacional no período de concepção, ali naquele período. Então, um dado bem impactante, então, de como a CCS impacta de forma direta na reprodução. Pessoal, agora falando então para vocês, quais são os principais pontos então da fisiologia reprodutiva que a CCS afeta? Como que a CCS afeta então a fisiologia reprodutiva? Então, a CCS pode de forma direta então afetar ou bloquear o eixo hipotalâmico-hipofisário. Então, ela altera o eixo hipotalâmico-hipofisário, então não tem uma sincronização de forma legal. Então, isso é a primeira coisa que ela vai afetar durante o processo de sincronização dos animais, que leva então a sincronização, então depois de fazer a inseminação e levar a gestação a termo. Então, a CCS pode afetar diretamente. Produção de cortisol de forma direta, então a minha CCS elevada ela pode conduzir então, a produção de cortisol e pode fazer a alteração da gestação. Então, eu posso ter eu tenho a liberação então, de fosfolipase A2 então, de forma excessiva, então toda vez que eu tenho CCS elevada acima de 200 mil, e essa fosfolipase A2, então, ela pode converter as prostaglandinas E, então, as prostaglandinas benéficas de proteção de mucosa, em prostaglandina F2 alfa. A literatura nos cita isso impacta de forma direta, então, também na concepção. Eu tenho aumento da produção de prostaglandinas em geral, então, isso é uma coisa que é sabida pela literatura. Eu tenho aumento da produção de radicais livres, então isso é outra coisa bem importante. Então, as lesões na glândula mamária, então, elas produzem radicais livres. Então, claro, tudo depende da variação do agente, o agente é mais agressor ou menos agressor. Então, eu vou ter uma maior ou menor produção, então, na glândula mamária de radicais livres. E eu tenho a produção de mediadores inflamatórios.
como por exemplo TNF-alfa e interleucinas. Então esses mediadores inflamatórios são extremamente importantes então na regulação do processo inflamatório, mas ao passo que eles também podem levar a perda gestacional, eles podem aguçar essas perdas gestacionais. Pessoal, então, e agora vamos dar um overview, acho que falou um pouquinho então da fisiologia, como que a CCS elevada contribui para as perdas gestacionais, mas agora vamos olhar um pouquinho para a perda em lucratividade. Esse trabalho é bem interessante porque eles fizeram, então, esse trabalho foi feito do ponto de corte da seguinte forma, pessoal. Então, aqui foi avaliado 92 mil casos, então, lactações, tá? E eles foram pegados essas 92 mil lactações e olhavam a primeira CCS no pós-parto. Então, 30 dias após o parto, eles avaliaram a CCS. Eles viram que os animais que tinham CCS abaixo de 200 mil nos 30 dias pós-parto, na primeira coleta pós-parto, elas produziram em média no agregado geral da lactação 22% a mais de leite que os animais que tinham CCS acima de 200 mil na primeira coleta do controle leiteiro com 30 dias. Então vejo como isso vai impactar. As vacas comeram a mesma coisa, pessoal, só que a diferença é que elas foram menos eficientes. Então, a eficiência delas variou grandemente. Então, o produtor perde muito dinheiro quando tem CCS elevado. Isso não é... as vacas comeram a mesma coisa, elas tiveram o mesmo trabalho de ser ordenhadas, elas usaram o mesmo pré-DIP, o mesmo pós-DIP, elas usaram a mesma vacina reprodutiva, todos os manejos foram os mesmos. A diferença é que o retorno econômico do leite não foi o mesmo. E o efeito da CCS, pessoal, a CCS elevada acima de 200 mil no primeiro mês pós-parto, o efeito na reprodução. Quando a gente olha o efeito reprodutivo, chama atenção para vocês lá embaixo, ó, período de serviço. Toda vez que eu tenho CCS acima de 200 mil naqueles primeiros dias, além de ter uma perda intensa de dinheiro, que a gente já falou, a gente já viu, a gente tem 17 dias a mais de período de serviço para os animais. Então, tu atrasa o período de serviço. Mesmo que os animais estão bem, pessoal, estão clinicamente bem, estão visivelmente bem, então, tecnicamente, tu olha a produtividade, está boa, mas esses animais vão ter um atraso na concepção, e correndo dos fatores fisiológicos que eu citei lá atrás para vocês. Quando a gente olha a CCS, a influência na taxa de concepção, então, para outro dado e esmiuça ele, a tendência é o quê? Há uma tendência de queda. Até de 0 a 200 mil nesse experimento aqui, ó, foi feito, eu tinha 42% de concepção, tá? Quando eu tinha CS até 200 mil. À medida que a MSS ia subindo de 200 para 400, 400 para 600 e acima de 600, em média, a minha fertilidade ia caindo. Então, quando a gente olha os extremos, que a gente olha uma fertilidade de 42% para os animais que tinham até 200 mil de CCS, e compara lá com a outra ponta, que os animais que tinham acima de 600 mil de CCS, que tinham 31% de concepção, isso são, em média, pessoal, 11 pontos percentuais, de 11 a 12 pontos percentuais de concepção a mais. Então, isso é muita coisa mesmo. Nenhum protocolo hoje reprodutivo no mercado estabelecido bota 12 pontos percentuais de concepção em cima do outro. Isso é muita coisa. Então, olha como é tão impactante esse CS na prenhez. E aqui tem dados gerais, pessoal. Esses dados gerais são dados muito legais, tá? Do nosso grupo de reprodução, o grupo Gerar, o grupo que está espalhado Brasil afora, aí, que levanta dados de todo o Brasil para mostrar aí, para tentar trabalhar numa pecuária mais lucrativa. Quando a gente olha os dados de Gerar, a prenhez na primeira inseminação, então, por CCS, eles fizeram um fio da seguinte forma. Então, a chance de prenhez na primeira inseminação, CCS abaixo de 200, entre 200 e 400 e acima de 400. E olhou para esse número, pessoal, o que chama atenção nós é o quê? Em média, a concepção na ETF foi de 44% para os animais, então, abaixo de 200. Quando olho para os animais com 400, eu já tive 38% de concepção. E quando eu olho para os animais com CS acima de 400, eu tive 35% de concepção. Isso é mais ou menos, pessoal, 8 pontos percentuais de concepção, de 8 a 9 pontos percentuais de concepção de diferença. Só porque a CCS subiu, se elevou de 200 para acima de 400. Isso é muita coisa. Então, isso valeu tanto para IATF quanto para IA convencional. A IA convencional não baixou tanto de uma vez só, mas também teve o mesmo comportamento, então, de baixa na fertilidade. A diferença é que a IATF, então, ela introduz e ela se traduz em uma maior fertilidade. Quando a gente olha, compara a IA convencional de animais CCS baixa versus a IATF, então a gente vê a contribuição da IATF, que ela é uma contribuição na ordem de 8 pontos percentuais, incrementando a fertilidade. Por quê? Porque eu melhorei a sincronização, pessoal. Eu dei aqueles empurrõezinhos básicos que eu precisava para minha vaca andar. Ela tinha CS baixo, ela estava com saúde, mas ela precisava, mas essas vacas com certeza produziam muito leite, e elas precisavam de um empurrãozinho para andar. E esse empurrão é dado pela ATF, essa sincronizaçãozinha
Os pequenos empurrões nos pontos que ela mais precisa é o que a ETF contribui, então, para a sincronização dos animais. E aqui, pessoal, no DG60, a gente olhou lá o DG30 na primeira inseminação e aqui no DG60. Quando a gente olha a concepção do DG60, se manteve mais ou menos a mesma curva. A concepção, então, é maior, então, para as vacas, elas seguem prenhas, então, para as vacas que têm CCS baixo, 39% de concepção, quando a gente compara com as vacas da ponta, eu tenho 31% de concepção. E as vacas entre 200 e 400 de CCS, eu tenho 35% de concepção. Mostrando, então, que há, sim, uma alteração, novamente, esse comportamento, essa alteração, ela é demarcada, então, pelos dados gerais, então, mostrando que animais com CCS mais baixo são mais férteis, independente de ser protocolo ou IA convencional. Sim, elas são mais férteis, mas na IATF elas são muito mais férteis. Então, é a mesma vaca exposta ao mesmo ambiente, a diferença é que ela é mais fértil. Por quê? Novamente, a gente está falando, porque a gente sincroniza ela, a gente dá os empurrõezinhos nela no momento que ela precisa, dar aquela pequena ajuda para ela, então, para ela fazer o trabalho dela, e ela faz de forma mais adequada. E aqui tem outro dado bem interessante, pessoal. Aqui é um dado de mastite clínica, não tem a ver com o CCS, claro, mas aqui está envolvendo mais mastite clínica. Quando a gente olhou, fez separação dessas vacas e olhou vacas do grupo controle que não apresentaram mastite, então, não apresentaram mastite e compara, então, com as vacas que apresentaram mastite durante o período de concepção, e a gente olha depois para efetivamente para qual foi a taxa de concepção, a taxa de prenhez dos animais, a gente vai ver que os animais que foram os animais do controle, então eu tive 44% de taxa de concepção. Os animais foram extremamente férteis. Quando a gente olha os animais que apresentaram mastite durante o período de sincronização, o período da concepção, a gente tem 29%, 30% mais ou menos, para animais que apresentaram um caso de mastite por ambiental gram-positiva e os mesmos, basicamente 30%, para animais que apresentaram um caso de mastite ambiental gram-negativo, mostrando que a fertilidade baixou 14 pontos percentuais. Então ela baixa muito decorrente daqueles fatores fisiológicos, que mais uma vez a gente falou lá no começo da nossa apresentação. Quando a gente olha para os fatores contagiosos, então para as mastites contagiosas, ela também baixa a concepção. Não tanto quanto as mastites ambientais, de cunho gram-positivo e gram-negativo, mas elas também baixam mesmo assim a concepção. Então a concepção foi de 44 para 36. Então ela baixou em média 7 pontos percentuais na concepção aí. Mostrando que é muito importante o controle, então, dessa mastite clínica também, tanto quanto que é da CCS elevada, seria a nossa mastite subclínica. Pessoal, então, acho que fez um overviewzinho de como que a CCS ela impacta tanto na produção quanto na reprodução. Nosso objetivo aqui é, claro, discutir a reprodução, mas vocês viram que na produção ela impacta de forma brutal também. Então, ela impacta na produção, retorno econômico sobre o capital investido sobre aquela alimentação que forneceu o animal, sobre aquele serviço que tu teve, e retorno econômico sobre a ETF. Então, tu baixa muito os níveis de concepção, então tu aumenta as perdas gestacionais quando tu tem CCS elevado. Então, por isso que o controle dela é tão importante. E como que são as soluções OETs, pessoal, para prevenir e para curar, então, e como prevenção e curativo, então, o controle da CCS, para promover esse controle da CCS de forma preventiva e curativa? O que as OETs têm a oferecer para o nosso cliente, nosso produtor que está do outro lado? Então, acho que, pessoal, acho que tem no controle, então, da CS, então, acho que recomendo, então, fazer o controle da CS elevado, então, no período de vaca seca, tá? Então, usar o antibiótico nosso vaca seca para quê? Para fazer durante o período seco, então, o controle, então, zerar CS desses animais, e esses animais parem com o CS baixo, porque isso os dados mostram na literatura, animais que param com o CS baixa, então, se mantém com o CS mais baixo por toda a lactação e tem um menor índice de mastite clínica durante a lactação. Então, parei com o CCS baixa, garanto que ele vai ter CCS baixa numa maior quantidade, então, naquele primeiro controle. Então, pós-parto, eu vou ter uma maior eficiência reprodutiva. E daí tudo vai dar rastro. A produção de leite, a fertilidade, a diminuição de perdas gestacionais, tudo se engloba dentro disso. Então, o uso do antibiótico vaca seca, então, acho que tem 2 antibióticos disponíveis hoje no mercado, pessoal, o Orbenin, tá? É uma cloxacilina, um antibiótico extremamente eficiente para bactérias gram-positivas e gram-negativas. E a gente tem Spectramastidec, também um ótimo antibiótico, amplo espectro, ele é ceftiofur na base, eficiente tanto para bactérias gram-positivas quanto gram-negativas, mas com enfoque muito especial em bactérias gram-negativas, para quem quer um período seco curto, com carência curta, então restringida, então de 30 dias ele tem esse período de carência de apenas 30 dias, o menor do mercado, isso é outro fator importante. E no overview geral dessas 2 drogas, pessoal, extremamente eficientes para todo mundo. Então, elas têm um amplo espectro de atuação. Elas contemplam as principais bactérias que acometem mastite. Então, CCS elevado,
Mastite, então, contagiosa, então, cronificada nos animais, então, naquele período seco, e novas infecções. Então, ela tem um amplo espectro de atuação para as duas drogas para combater isso. Essas duas drogas são extremamente seguras no uso, pessoal. Elas têm baixo risco, então, de contaminação no leite e no pós-parto. Então, são as drogas mais seguras, sem dúvida, no mercado hoje. Duas drogas extremamente seguras no mercado para se usar. Elas têm período de carência relativamente curto, então o Spectramate DC tem o menor período de carência de 30 dias, pessoal, isso é fantástico. Então as duas drogas têm período de carência extremamente curtos e o Spectramate DC é o menor período de carência do mercado, apenas 30 dias. Tem a certeza, a segurança que tu não vai ter risco, então, de perder o teu leite ali na frente, no pós-parto eu parei a vaca e tu tem que descartar o leite por 1, 2, 3, 4 ou até 10 dias, então tu não tem esse risco. Sabendo que o período que a vaca mais produz é aquele período inicial de lactação que ela mais produz, então acho que pode ter uma perda bem grande de leite se a gente usar um antibiótico que siga dando carência no leite por um período grande de dias. E acho que tem comprovação científica na atuação, pessoal. E sabem, isso é uma característica dos OETs, tudo que as OETs falam e oferecem para vocês tem muito embasamento científico. Então acho que tem muita experimentação aqui. Embaixo surgiu na tela de baixo alguns comparativos frente à concorrência que a gente tem no mercado hoje, da eficiência, tanto para Spectramate DC para bactérias gram-negativas, quanto de Orbenin, então, versus nossos principais concorrentes para bactérias gram-positivas. Então, as comprovações literais científicas, para quem gosta de estudar, gosta de ler um artigo bom, acho que tem muitas. As OETs têm uma característica de ter um ótimo conteúdo aí, literal, então, para embasar tudo que a gente fala. E junto com, então, com o antibiótico, a gente recomenda o selante de teto, pessoal. Nossa recomendação é o Tetsil, nosso selante de teto. Quais são as características dele? Ele não tem resíduo, então ele não tem resíduo, então ele não tem período de carência. Ele é extremamente seguro no uso, o pessoal não tem efeitos colaterais, então é uma droga extremamente segura. A Zoetis pesquisou muito em cima dele, então tem uma garantia de segurança, então marca Zoetis, então muito intensa, não tem problemas de esse antibiótico subir para a glândula mamária, ele se grudar, se aderir na glândula mamária, fazer até mesmo uma necrose lá, não tem esse problema. Também tem ampla comprovação científica, pessoal. Toda a experimentação que a gente traz em cima do Tetsil, acho que não fez ele uma hora para outra e trouxe para o mercado. Eu acho que primeiro estudou muito ele, comprovou ele cientificamente que ele era de fato eficaz para ter responsabilidade no oferecer ao produtor rural. Então, acho que tem garantia de que o Tetsil nosso, então, é uma ótima droga que ela entrega aquilo que ela se propõe. E com uma ótima característica, então, que é essa característica de se aderir muito bem no teto e fazer essa obstrução no canal do teto, que é o que qualquer selante de teto deve se propor a fazer. Então, isso a gente está falando de controle, então, da mastite no período seco, para as vacas secas. E falar um pouquinho, para finalizar, pessoal, então, o tratamento da mastite clínica e subclínica durante a lactação. Então, é extremamente importante para tu não disseminar esses agentes para a lactação inteira. Isso é muito importante, então, é a nossa recomendação em Spectramate vaca lactação. Quais são as grandes características desse Ceftiofur aí, que tem 3 dias de carência apenas, ele é bem seguro, então ele tem um amplo espectro de atuação. Então, grande parte das bactérias, então, hoje que a gente encontra no Brasil, são bactérias ambientais, tá? São bactérias ambientais, e essa droga funciona muito bem para bactérias ambientais, com muita comprovação literal científica. E ela também funciona, com certeza, para as bactérias contagiosas, mas ela tem uma especial característica para as bactérias ambientais. Ela permite, então, personalizar o dia de tratamento por agente, pessoal. Eu tenho cultura, placa na fazenda, eu consigo, então, personalizar meu tratamento conforme o agente. Então, um agente eu preciso de 3 dias de tratamento, como é o caso do Streptococcus agalati, e para um Streptococcus ubris eu preciso 7 dias de tratamento, intramamário no teto. Então, essa droga permite fazer essa personalização de uma forma muito legal. E tem um período de carência, como falei, então, relativamente curto e muita segurança da droga, muita eficiência e segurança. E comprovada, então, a atuação científica. Então, aqui, ó, citando esse é o primeiro trabalho do Dairy Science, comprovando a atuação de forma eficiente, então, no controle de bactérias gram-negativas, para o nosso Ceftiofur, para o Spectramate. Um segundo experimento comprovando isso, também publicado no Dairy Science. Um terceiro experimento também do Dairy Science comprovando isso. Pessoal, não é qualquer droga que tem no mínimo 3 estudos apresentados, na maior revista, é a mais importante revista de literatura de ciência leiteira do mundo, então, não é toda droga que consegue apresentar esses estudos, a gente apresenta sempre isso para vocês, para mostrar a segurança e o comprometimento das OETs em relação aos nossos produtos, para controle da mastite clínica durante a lactação e até mesmo da mastite subclínica, daquelas vacas com CCS elevado. E para finalizar, pessoal, o que a gente deve fazer, então, quais são as definições? Então, o legal é definir uma rotina estratégica para o controle do CCS. Defina essa rotina estratégica. Primeira coisa. Por quê? Isso vai dar mais leite no tanque e mais vaca gestante, com menor nível de perda gestacional.
Então, quando tu faz então, uma rotina estratégica, controle de CCS, tu tem mais leite, então tu tem mais vaca gestante com menor perda. 3 coisas. O produtor sempre vai estar ganhando com isso. E quais que são os pontos de todo esse trabalho? O que esse trabalho engloba? Então, uma secagem eficiente. O ponto inicial é o ponto inverso. É lá na secagem que eu começo o trabalho. Que é usar um antibiótico de boa qualidade, Orbenin, ou Spectramate DC mais Tetsil, que é o nosso selando de forma adequada. Então, usar uma vacina para diarreia neonatal dos bezerros, como o Scalguard, então, de forma adequada. Usar um vermífugo como o Sidectin, então, para o controle, então, dos principais vermes naquele período, pessoal. Fazer o controle do score de condição corporal de forma adequada. Então, fazer o cascamento preventivo é muito importante e o controle do score de condição corporal. São recomendações do período de secagem. Limpeza adequada do ambiente pré e pós-parto é fundamental para a diminuição do CCS e para a diminuição da mastite clínica. Segundo ponto bem importante. Terceiro ponto, nutrição adequada tanto no pré quanto no pós-parto. Uma nutrição no pré-parto que forneça um nível de vitaminas, de minerais de forma adequada para o sistema imune, que forneça energia de forma controlada, não exacerbada no pré-parto. E que forneça energia de forma controlada, de boa biodisponibilidade, com uma variabilidade bem intensa no pós-parto de carboidratos, é muito importante. Minerais de boa disponibilidade, boas vitaminas no pós-parto, e muita vitamina E no pré e no pós-parto é importante sim para esse sistema imune, então para diminuir então essa CCS. Isso são fatores extremamente importantes. E o calendário sanitário adequado às necessidades da fazenda. O uso de Ketomaster Gold, o uso de Scalguard, o uso de Fortress, então de vacinas importantes, que são vacinas que compõem o calendário sanitário, é extremamente importante e decisivo, então, para essas medidas, para mim controlar a CCS em geral. Então, essas são 4 recomendações básicas. Uma secagem eficiente, uma limpeza adequada do ambiente no pré e no pós, uma boa nutrição e um calendário sanitário adequado, tu vai mitigar muito a CCS e com certeza tu vai ter alta fertilidade no teu rebanho. Tu vai conseguir adequar os pontos e vai ter uma boa fertilidade com uma baixa índice de perda gestacional. Pessoal, muito obrigado por terem ficado conosco até esse momento aí. Eu agradeço então a presença de todos e agora está aberto para pergunta, responder algumas perguntas de você. Por favor, fique bem à vontade de mandar as perguntas, a gente vai responder à medida que conseguir, tá bem? Obrigado.